Portanto, o olhar que nós temos que desenvolver para pousar sobre nós é um olhar que não contém julgamento e que também não é um olhar de controle. Portanto, não se trata de nos controlarmos o tempo todo e com aquele diálogo na nossa cabeça. Estás a fazer isto, não devias estar a fazer assim. Indireita, estica os pés, estica as costas, ou encolhe os ombros, ou sei lá, essas coisas. Portanto, não se trata de nos controlarmos, porque controlar significa sobrepor a um determinado comportamento uma crítica, uma vontade, é como segurar imagina, é como segurar uma criança que está a querer correr para qualquer lado, não é? Portanto, há uma espécie de... é um ato voluntarioso, se quiser. Não é disto que se passa, não é disto que se trata, até porque mesmo as pessoas mais controladas, quando se soltam, saiam de frente, não é? Porque o controlar significa exercer uma pressão, pôr uma mão em cima, segurar com força, não é? É como uma pressão que se exerce sobre sobre o nosso espírito. É o espírito a controlar o espírito, se quiserem, mas é como se fossem duas coisas que existem dentro de nós. E quando não há uma transformação, há simplesmente uma imposição pela força, no fundo. Portanto, não é controlar que nós queremos fazer. O que nós queremos fazer é simplesmente observar. E quando nós conseguimos essa observação e conseguimos uma certa consciência sobre o que se está a passar, naturalmente a transformação faz-se, a nossa transformação processa-se de forma natural. Porque quando nos apercebemos claramente do que o nosso comportamento é desajustado, ou excessivo, ou pouco, ou que produz maus resultados, a própria consciência gera a transformação, se quiserem. Pelo facto de nos tornarmos conscientes, torna-se impossível, em determinada altura, quando nos tornamos de tal maneira conscientes do desajuste, por exemplo, do nosso comportamento, que é inevitável haver uma transformação. Portanto, é um processo completamente diferente, porque não é feito pela força, é feito pela consciência, o que é completamente diferente. É verdadeiramente um processo de crescimento, enquanto que o processo de controle é um processo de submissão, de violência sobre nós próprios. Portanto, temos que distinguir aqui bem que o que vamos tentar fazer é ganhar consciência e não controle. Portanto, o olhar que temos que pousar sobre nós é uma atenção de cada instante. Muitas vezes é descrito nos textos como ao estar consciente do que estou a fazer a cada momento, mas volto a repetir, não é para me controlar, é simplesmente estar consciente que estou a reagir desta forma, observar-me como se fosse alguém que está a observar do exterior ou que está a observar uma outra pessoa, mas com um olhar que não é crítico, com um olhar que não é controlador, mas simplesmente com um olhar que é atento. E nesta atenção, que também não é exatamente neutra, há uma doçura também neste olhar. Uma doçura também não é a melhor palavra, mas é a melhor que eu encontro para já. É porque é uma atenção relaxada. Eu acho que quando nós experimentamos a meditação, mesmo que seja só um bocadinho e que ainda não tenhamos muita experiência, apercebemos-nos que quando terminamos uma sessão de meditação, mesmo que seja só 5 ou 10 minutos, estamos num estado mais calmo, estamos num estado mais doce, estamos num estado mais bem disposto, bem predisposto em relação às coisas e às pessoas. E esse é o estado mais natural, porque o que é natural é que o nosso espírito esteja relaxado, não é que o nosso espírito esteja tenso. Portanto, quando nós estamos tensos, irritados, eu acho que nós nos apercebemos até que não é o nosso estado natural pelo simples facto de que é desagradável, é doloroso, não é?
podemos estar habituados a estar irritados e isso ser o nosso modo de funcionamento, mas, e portanto, às tantas pode acontecer que nem nos apercebamos de como é desagradável, mas é pelo menos desagradável para os outros e no fundo é também desagradável para nós, só que já não nos apercebemos de tal maneira que estamos habituados a isso. Mas quando temos a possibilidade de deixar o espírito pousar e através da meditação, a meditação é realmente a melhor ferramenta para isso. O nosso espírito quando pousa, quando relaxa, quando deixa de estar completamente em pânico, de estar alvoroçado pelos pensamentos, há um olhar que se pousa e que é um olhar que não é de julgamento, que não é de avaliação, que não é de controle e no qual existe de facto essa doçura, que se está em paz, eu diria, está tudo bem. Portanto, o olhar que nós desenvolvemos com a meditação é fundamental e eu acho que se não meditam devem fazê-lo, devem aprender, devem tomar 5 minutos por dia para aprenderem a fazê-lo, porque é uma ferramenta praticamente indispensável para este trabalho que aqui nos propomos. Para nós conseguirmos ter a liberdade de fazer uma escolha diferente, temos que conseguir ter liberdade em relação aos nossos padrões de comportamento, em relação aos nossos automatismos. E para ganhar liberdade em relação aos nossos automatismos, temos que ter espaço o nosso espírito tem que ser espaçoso, tem que ser aberto, tem que ser vasto, sabem? Porque tem que sobrar espaço. Tem que haver ali o pensamento, o automatismo, o comportamento, o pensamento, ou seja o que for, e tem que haver espaço à volta. Normalmente nós estamos de tal maneira embrenhados nos pensamentos, e quem diz pensamento está a dizer emoções, porque uma emoção não é senão um pensamento forte, se quiser. Portanto, quando digo pensamentos, digo emoções, digo reações, digo, enfim, todos os eventos mentais que podem acontecer. Normalmente estamos de tal maneira embrenhados nos nossos pensamentos, estamos no nosso mental, estamos de tal maneira embrenhados, que é como se estivéssemos dentro do mental. Quando um pensamento surge, e sobretudo se for um pensamento de alguma coisa que nos preocupa, é como se fôssemos aspirados para dentro dele. Não sobra mais nada à volta, sabem? Deixamos de ouvir, deixamos de ver, deixamos de estar atentos ao que se está a passar, não é? Se chegarem a casa, por exemplo, e no momento em que chegam a casa, de repente se lembram que, imagina, sei lá, deixaram o carro aberto e precisam de voltar para trás, no momento em que entram em casa e tiverem esse pensamento que vos preocupa, portanto, são completamente absorvidos por esse pensamento e já não sabem onde pousaram as chaves, nem se fecharam a porta, não é? Porque naquele momento tudo o resto deixou de existir e nós somos como que sugados para dentro do pensamento. Simplesmente, quando somos sugados para dentro do pensamento, é como se o pensamento fosse uma coisa muito pequena. E então toda a nossa consciência, toda a nossa capacidade de atenção e de presença é como algo de muito vasto, ilimitado na realidade, mas isso vamos descobrindo aos poucos, não é? E como uma coisa muito grande que é de repente aprisionada dentro de uma coisa muito pequena, como se tivéssemos metido o céu dentro de um elevador. Aquele pensamento não existe espaço à volta dele. E como nós somos sugados para dentro dele, confundimos-nos com ele. Achamos que somos o pensamento, achamos que somos a emoção. Não nos conseguimos distinguir do pensamento, não nos conseguimos distinguir da emoção. Quando nós aprendemos a meditar, aprendemos uma postura diferente, aprendemos a sair de dentro do pensamento e a observá-lo como um observador exterior. Aí descobrimos que quando saímos de dentro do pensamento, o nosso espírito é muito vasto. E então, pensem só nisto. 4 pessoas dentro de um elevador, por exemplo, com uma criança aos pulos, é infernal. Mas se essas 4 pessoas com a criança aos pulos forem para dentro do hall do aeroporto Francisco Sá Carneiro, não houver mais ninguém, só houver 4 pessoas e uma criança aos pulos, que diferença é que isso faz? Há muito espaço.
Percebem? As nossas emoções e os nossos pensamentos, por muito turbulentos que sejam, só são problemáticos porque o nosso espírito é como um elevador. Então, dentro desse espaço muito pequenino, temos aquela coisa que está ali aos pulos e que não para de pular e de saltar e de se agitar e de se virar ao contrário e de dar pontapés e é muito desconfortável. Portanto, as pessoas têm a impressão, é uma ideia falsa, mas é a ideia que muita gente tem e é o principal obstáculo que faz com que as pessoas achem que antes mesmo de experimentarem não conseguem meditar, porque têm a impressão que meditar consiste em não ter pensamentos e depois acham-se incapazes disso, mas toda a gente é incapaz disso porque toda a gente terá sempre pensamentos. A diferença é ter pensamentos dentro de um elevador ou ter pensamentos dentro do hall do aeroporto. E o que faz com que seja para nós tão tormentoso, os pensamentos são tormentosos porque nós nos identificamos com eles, porque eles estão aprisionados dentro de uma coisa muito pequenina, então estão ali num turbilhão infernal que não nos dá descanso. Assim que nós conseguimos dar espaço ao nosso espírito, assim que conseguimos que o nosso estado de presença se alargue, se dilate, sabem, é como aqueles colchões que compram no IKEA e que vêm dentro de um pacote que são enrolados dentro de uma coisinha muito pequenina porque lhes tiraram todo o ar e de repente abrem uma coisa que começa de repente a um colchão enorme que a gente não sabe onde pôr. O nosso espírito é assim, na realidade, quando eu digo que dar espaço ao nosso espírito, não é como se a gente tivesse que chegar lá e é natural, assim que ele sai dentro do elevador, e a gente descobre que afinal é engraçado porque a própria raiz da palavra angústia significa apertado, significa tenso, pequenino, apertado. Quando o nosso espírito é como um elevador ou um cubículo, é evidente que sentimos a angústia é isso. O que a meditação nos mostra, nem nos dá, o que a meditação nos mostra é que o nosso espírito é muito vasto. E dentro dessa vastidão toda, se houver meia dúzia de coisas a passar e se houver um turbilhão aqui e além, não há o menor problema. Portanto, a meditação permite-nos ganhar espaço em relação a nós próprios, em relação àquilo que se passa dentro de nós. Perceber que nós, isso devia-se gravar assim em letras, alguns em letras fluorescentes, em vez de haver neons a anunciar Vodafone ou qualquer coisa, devia estar escrito em todo o lado: nós não somos os nossos pensamentos. Não somos só. Eles fazem parte, estão lá, vão passando, agitam-se, turbilhonam, dão vir voltinhas para aqui, voltinhas para ali, mas nós não somos só os nossos pensamentos. Portanto, o que a meditação nos ensina, e não é de uma maneira teórica, porque aqui estamos a conversar, mas quando meditamos, experimentamos, o que é completamente diferente, não é? Ouvir falar é uma coisa, e por muito crentes e de boa vontade que sejamos, até podemos dizer: é assim, deve ser assim, com certeza, se ele me diz, mas isso não chega, porque isso não nos vai transformar. É por isso que o Buda disse: não acreditem naquilo que eu digo só porque fui eu que disse, experimentem. Experimentem. Porque acreditar é o contrário do que mais ou menos toda a gente fez, não é? Muitas pessoas dizem que tens que acreditar no que eu digo, não é? O Buda diz: não acreditem no que eu digo, só porque fui eu que disse. Experimentem. Porque só experimentando é que isso realmente nos transforma. Acreditar não serve de nada. Acreditar, quando muito, serve para eu me dizer: deve ser assim, portanto vou experimentar. Acreditar serve para eu ter vontade de experimentar, mas acreditar só por si não me transforma. Acreditar serve para eu ter vontade de experimentar, e se experimentar, então isso sim vai me transformar. Por isso é bom acreditar, mas não chega. Não chega. Tem que se experimentar mesmo. Por isso é que
A meditação é o nosso campo de experimentação, é o que nós podemos, é a maneira como nós podemos chegar até ao nosso próprio espírito, descobrir afinal, não é? No fim de todas aquelas perguntas, não, o Senhor não me perguntou o seu nome, eu perguntei quem era o Senhor, não, eu não lhe perguntei a sua profissão, eu perguntei quem era o Senhor. E a meditação permite-nos fazer esta investigação por nós próprios. Afinal, não sou o meu nome, afinal, não sou o meu ano de nascimento, não sou o meu signo astrológico. Não é? Não sou casada, nem solteira, não sou divorciada, nem sou os meus filhos, nem sou a minha profissão, nem sou, afinal, sou o quê? Não é? Não há uma resposta para isso, nem vos vou dar. Cada um tem que encontrar a sua.